sequência aqui dos estudos, nós estávamos falando sobre, vamos finalizar sobre a questão da seleção natural. Vejam bem, não perdi o foco não, e nem vocês. Nós estávamos falando que o objetivo agora era termos mais subsídios em termos de cientificamente derrubar a afirmação, esses chamados pilares da evolução. O primeiro pilar, qual foi mesmo? Nós já trabalhamos. Puxa vida, hein? É almoço. Hã? A biogênese. Okay? Nós vimos por que a biogênese é uma teoria, uma afirmação furada, completamente descabida. Agora nós estamos falando sobre seleção natural. E eu volto a frisar para os irmãos que seleção natural, de todas essas ideias introduzidas e que compõem o chamado neodarwinismo, é talvez a que nós tratemos como mais inofensiva. E na verdade não é. Ela tem por trás dos seus princípios algo que Deus abomina, que é essa discriminação entre pessoas. E mais ainda, nós podemos falar e temos visto de que as nossas deficiências, elas não são, nunca foram e nunca serão um motivo para dizermos eu não tenho utilidade nenhuma, a própria ciência mostra para mim que eu não tenho utilidade e que, portanto, vou ser deixado de lado. Então, nós temos falado a respeito disso. Mas ainda existe uma questão científica para nós tratarmos. E já falamos isso, ainda em relação à seleção natural. Bom, estávamos comentando os exemplos de Moisés, que quando o Senhor conversa com ele ali através da sarça, o Senhor se faz presente e o chama para uma tarefa, tirar o povo de Israel ali do Egito. A atitude e a primeira reação de Moisés foi essa: Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Okay? A mesma coisa aconteceu com Gideão, no momento do seu chamamento. E Davi, quando Davi foi ser ungido, a maneira como ele foi tratado pelo seu pai, vocês se lembram do que aconteceu? Quer dizer, Samuel chegou perante seu pai, Jessé. Chegou perante Jessé, expôs a razão da sua visita, e o que Jessé fez foi passar aqueles que ele achava mais aptos, mais preparados para aquela função. Aqueles que, na visão, do ponto de vista humano, teriam condições melhores de desempenhar a função de rei de Israel. Ora, na verdade, Jessé atuou exatamente como é chamado aqui de seleção natural. Os mais capazes, os mais preparados. E Deus mostrou que não é nada disso. Passaram-se todos os filhos que ele achava que seriam aptos para o desempenho da função. Nenhum desses. Não tem mais filho? Tem mais um, mas ele é só um pastorzinho, ele está lá, é só isso. Humanamente falando, não tinha serventia nenhuma. É isso, busca ele. E quando chegou, o Senhor se comunicou com Samuel, mostrando a ele, é esse. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como vê o homem, exatamente. O exterior tem muito pouca importância para o Senhor. Então vemos isso também em Davi. Mas sem dúvida o maior exemplo que nós temos em relação a isso é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando encarnado na sua forma humana aqui. Quando o apóstolo Paulo em Filipenses diz que ele, assumindo a forma de servo, ele se esvaziou de toda a sua glória e majestade divina, não deixou de ser Deus, mas abdicou das suas prerrogativas divinas naquele momento para poder assumir a forma humana como um perfeito e verdadeiro homem. E
a princípio, assumindo as fraquezas, é que ele não teria condição de executar o plano de salvação. E não é isso que nós vemos no plano de Deus, né? Ele se fez como um homem, assumindo todas as fraquezas do ser humano e as suas limitações do ser humano, e como homem é que na cruz ele conquistou a maior vitória que nós temos a nosso favor, contra o pecado, contra Satanás, contra, né, a nossa própria carne. Mas no trecho que nós lemos, vale nós salientarmos isso. O apóstolo Paulo nos ensina. E eu creio que isso vale a pena nós abrirmos um parênteses nesse momento, para que nós, no nosso papel de servos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, não pensemos que nossas incapacidades, a nossa falta de capacidade humana, vai nos limitar no serviço do Senhor, para o Senhor. E temos que lembrar disso a todo instante. Eu estou abrindo um parênteses em relação ao nosso assunto. Esse é o momento ideal, propício para nós aplicarmos isso em nossas vidas. E não ficarmos a todo momento indicando desculpas para não fazermos, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não sei. Porque quando eu sou fraco e quando eu assumo realmente a minha fraqueza, é que Deus pode manifestar, e então Ele manifesta o seu poder em mim. E como é que Deus nos capacita para isso? Ele nos capacita a respeito de dons espirituais que nós recebemos. E creio que nós temos que relembrar esse fato, porque os dons que nós recebemos é justamente pela consciência que Deus tem da nossa falta de capacidade. E então Ele nos dá essas capacidades espirituais para fazermos as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas, depois da nossa salvação. Ele espera de nós atividade, e Ele não simplesmente vai e faz, mas Ele dá as condições para isso, sabendo da nossa incapacidade. Então Ele nos dá condições através dos dons. E lembre-se, esses dons não tem a ver com as nossas capacitações, aquilo que eu posso desenvolver com treinamento. Isso é uma questão espiritual. Isso é simplesmente a manifestação do poder de Deus em seus filhos fracos, que pela teoria da evolução seriam inúteis e que portanto deveriam ser descartados, mas que pelos planos divinos os fracos podem ser capacitados para fazer grandes coisas para o Criador. Que visão completamente diferente. Uma teoria da doutrina. Quando sou fraco, aqui são fortes. Agora a questão científica. E esse é um argumento que não pode ser explicado e nunca vai ser explicado. Como que a seleção natural não consegue mostrar, explicar o desenvolvimento dos opostos sexuais, pensando no homem. Na verdade, isso vale para qualquer espécie, mas em especial vamos considerar a espécie humana, né? O ser humano. Opostos sexuais, homem e mulher, desenvolvendo-se para a reprodução e perpetuação da espécie, ao mesmo tempo, com características de compatibilidade reprodutiva ao acaso. Veja bem, nós temos que lembrar que se nós voltássemos na ideia da evolução, o início disso é de um ancestral comum, certo? Um ancestral comum. E depois, a partir de variações, mudanças aleatórias, gerou uma certa diversidade. Isso também quer dizer que nesse início, quando só existia esse ancestral comum, a reprodução era assexuada, concorda? Só existia... Você quer fazer uma afetada? Não, obrigado. Agradeço. Se era um único ancestral, obviamente que a reprodução era assexuada.
assexuada. Não havia diferença entre sexos. Isso teve que mudar num determinado momento. Estou pensando na espécie humana. Hoje a reprodução humana não é assexuada. Existe o masculino e o feminino. Então, num determinado momento, nessa linha evolucionária, precisou acontecer o quê? A mudança de reprodução assexuada para sexuada, onde há necessidade do masculino e do feminino, certo? Agora, eu quero que vocês pensem em uma coisa: 2 milagres que precisaram acontecer, e aí de novo nós vamos falar a respeito da fé, para quem necessária, para quem acredita nisso. Em primeiro lugar, o desenvolvimento em indivíduos diferentes, o macho e a fêmea, a partir de um certo momento, de órgãos reprodutores diferentes. O órgão sexual masculino e feminino são diferentes e eles precisaram surgir num determinado momento, mas completamente compatíveis. Você percebe como isso é extremamente difícil de se imaginar acontecer ao acaso? Como é que a partir de um ancestral comum, de repente houve uma variabilidade tal que produziu um órgão sexual masculino e depois isso aconteceu num outro que foi o órgão sexual feminino, aleatoriamente, mas com compatibilidade. Afinal de contas, a atividade de reprodução, a questão da reprodução, ela é extremamente complexa. A junção do material, né, do pai e da mãe, e que isso seja de uma compatibilidade tal que gere uma outra vida e que tenha traços dos dois. Diga. Não, isso pressupõe uma inteligência atrás de tudo, agindo. Pois é. Não tem outro sentido. Não tem outro Não sentido. tem como entender. Mas veja bem, O acaso não nós resolve. vamos além. Isso precisou acontecer em indivíduos diferentes, aleatoriamente, mas se fosse para produzir a mesma variação, ainda vai lá. Mas a variabilidade foi completamente diferente, mas com compatibilidade, para gerar vida. Com propósito. Com propósito, certo? Mas tem um segundo passo. Ou seja, isso tudo está sendo dito, a seleção natural foi responsável por isso. Mas tem uma outra questão. Isso aconteceu no mesmo local e no mesmo período. Porque de que ia adiantar um indivíduo com características sexuais masculino, o feminino, se isso tivesse surgido num intervalo de milhões de anos, como eles mesmos dizem? Ia adiantar? Lógico que não. Outra coisa, isso teve que surgir no mesmo ambiente. Porque se isso acontecesse aqui no Brasil, o masculino surgisse aqui pela aleatoriedade dos acontecimentos e o outro acontecesse lá no Japão, não adianta, porque não vai perpetuar a espécie aí. Resumo. Davi tinha lido esse slide antes do tempo. É preciso ter muita fé que isso tudo aconteceu ao mesmo tempo e deu tudo certo. Muita fé. Por isso nós vamos considerar realmente essa questão da evolução e da ferramenta seleção natural como mais uma religião do que ciência. Sem dúvida alguma. Essa questão dos opostos sexuais, não tem como explicar isso. Né? Aleatoriedade, casualidade é muito fraco para você garantir que tudo isso aconteceu no momento certo, no lugar certo e da forma correta. De acordo com a palavra, homem e mulher passaram a conviver desde o princípio da existência humana desse mundo. Essa é a explicação bíblica para opostos sexuais. Não tem ancestral comum com reprodução assexuada e que depois isso se transformou, né, numa maneira diferente de reprodução. Okay? Agora eu quero lembrá-los de algumas coisas. Deus criou o ser humano, versículo 7 de Gênesis 2, sexo masculino.
Adão. Versículo 18. Deus atentou para a necessidade do homem de uma companheira que fosse idônea, que fosse do mesmo tipo que ele, estivesse com ele face a face. Eu gostaria, irmãos, e isso me chamou a atenção recentemente, quando Deus tomou a iniciativa de criar Eva, qual era o estado espiritual de Adão? Oi? Inocente ainda, sem pecado, concorda? Adão tinha comunhão com Deus? Perfeita, plena, completa? E ainda assim Deus percebeu que ele tinha necessidade de mais alguma coisa. Vocês perceberam? Havia necessidade de um outro tipo de relacionamento para Adão. Apesar de ele estar integralmente, completamente em contato e em comunhão com Deus, o próprio Criador que o tinha feito percebeu. Aliás, Deus não foi pego de surpresa naquele momento, ele já sabia disso. Ele sabia da necessidade de um ser como Adão, igual a ele, para atender essa necessidade de Adão. O homem foi criado com essa necessidade. E também o próprio necessidade. plano de Deus em transformar a criatura como reprodutora. Certo, tá? Obviamente, para dar sequência a isso. Vamos chegar lá também. Mas é que muitas vezes nós pensamos assim, o homem em uma condição de pecado, então ele passou a ter outras necessidades. Não é isso. E isso é importante em relação à questão do casamento. Isso é um ponto fundamental a ser considerado no contexto do casamento. Por que Eva foi criada? E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro também. Porque o homem tinha essa necessidade. E quando um homem, um jovem, um moço, vai buscar o plano de Deus do casamento, ele precisa entender isso, que ele, não que ele quer uma esposa, mas que ele precisa de uma Auxiliadora esposa. e idônea. Ele precisa. É uma necessidade. E Deus a atendeu através da mulher, de Eva. E desde o começo foi assim. Desde o começo. Atentem para o fato de Deus ter criado um homem e uma mulher. Ele não criou dois homens, ele não criou duas mulheres, ele não criou um homem e duas mulheres, um homem e uma mulher. A coisa está tão deturpada hoje em dia. Olhem para o Criador, como ele fez, como ele agiu, como ele instituiu essa relação entre o homem e a mulher. Mais coisas aí poderiam ser ditas, mas quero frisar também a criação de Eva a partir de Adão. Deus não fez Eva como ele fez Adão. Ele poderia ter feito, não poderia? Ele não poderia ter feito um boneco e também soprado nas narinas de Eva? A lição aqui também para nós, Eva formada de Adão, para Adão. E diz no versículo 24 de Gênesis 2, eles formaram então uma só carne, se completam. Eu quero que vocês me respondam o seguinte: onde está a competição aqui? Onde está a questão da sobrevivência? Perceberam? É outra questão, outra ideia completamente diferente. A seleção natural traz competição. Sobreviver é que é o importante. A criação, em relação aos opostos sexuais, traz harmonia, traz um completando a necessidade do outro. Esse é o plano de Deus, irmãos. Sem competições em busca por sobrevivência, mas para viver em harmonia, obediência ao Criador
que como Criador merece então louvor e glória da nossa parte. Esse é o plano de Deus em relação a Adão e Eva, em relação ao casamento, em relação aos opostos sexuais. Quando o Senhor Jesus foi questionado a respeito da família pelos fariseus, eles estavam falando sobre divórcio, mas eles queriam cutucar o Senhor Jesus a respeito desse conceito de família. O Senhor Jesus não foi buscar novas ideias, Ele não foi buscar novas... o que na sua atualidade se falava a respeito do conceito de família. Se nós fôssemos buscar isso hoje, diante de questionamentos sobre família, iam surgir as ideias mais absurdas possíveis. Quando o Senhor Jesus foi questionado, Mateus capítulo 19, lembre-se, lá do começo, lá do início, o Criador falou isso. Vamos ler Mateus capítulo 19, versículo 3. Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: que coisa, né? Que intenção de desestabilizar o conceito de família. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Entendeu a conotação? Como eles estão colocando o assunto? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Ele disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Com isso o Senhor Jesus, Ele mostrou, olha, é o seguinte, nós não precisamos de nada novo para resolver esse problema. Nós precisamos voltar nos conceitos estabelecidos pelo Criador. E a respeito do que o Senhor Jesus falou aqui, muita coisa pode se deduzir sobre o casamento. Mas essa é a questão aqui. Sobre criação, evolução, sobre família, sobre casamento, sobre qualquer outra coisa. O que diz o Criador sobre isso? Nós temos falado exatamente a esse respeito. As novas ideias dos homens entrando e tomando lugar ao que o Criador fez, inclusive tirando o Criador de cena. E se o Criador não está em cena, quanto mais o que Ele disse, quanto mais o que Ele instituiu. O que há em nós essa visão, essa insistência? O que o Criador falou? É isso que eu vou considerar. É isso que para mim vai ser a regra. O que o Criador estabeleceu. E ele era o Criador. Ele era o Criador. Então, uma interpretação autêntica. Ele criou o princípio e agora está interpretando. Exatamente. E hermenêutica chama-se interpretação autêntica. Muito bem. Então, com isso nós finalizamos aquele restinho da nossa lição sobre seleção natural. Próximo pilar que nós queremos demolir da evolução. Nós queremos falar um pouco sobre a questão das mutações, certo? Que para a evolução é o mecanismo que justifica a variabilidade dentro da espécie. E que aí dá subsídios para a seleção natural, então, atuar. Ok? Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Está dançando? É isso que se espera. Ele está dançando? Ele tem umas pernas um pouco esquisitas ali, né? Que ratinho feio. É que esse aí veio do pato. O que é uma mutação? E nós temos então duas questões aqui a trabalhar. Mutação genética ou gênica. O que é isso? Então,
Na verdade, vamos lá para a nossa aula de genética, né? Biologia. Todos os dias isso acontece com cada um de nós. Todos os dias. Nós temos a fabricação de proteínas que vão ser usadas para as mais diversas, são úteis aí para repor tecidos em várias partes do nosso corpo, né? Inclusive na fase de crescimento assim ou assim, elas são fundamentais, certo? Chega uma hora que você para de crescer para cima, não é só lateralmente que você cresce. Horizontal, né? Crescimento horizontal. Todos os dias o nosso corpo produz uma quantidade muito grande disso, né? Há necessidade por acréscimo ou reposição de tecidos. E para essas proteínas serem fabricadas, o nosso corpo precisa de informação, né? E essa informação está presente aonde? Se nós formos pensar progressivamente, cada característica que nós temos, altura, quantos dedos você tem no pé, né? Cor dos seus olhos e tudo mais, essas informações elas estão armazenadas nos chamados genes. Então nós temos um gene para cada informação desse tipo relevante. Os genes eles estão dentro do DNA. O DNA é essa cadeia, né? E aí nós temos um grupo de genes que contém uma certa informação relevante e necessária. Quando as células que vão substituir um determinado tecido precisam ser fabricadas, a informação ela é obtida numa certa parte do DNA. O DNA é essa cadeia toda, né? Que contém ali as bases e tal, aí já, certo? Aí nós precisamos de um professor de biologia aqui. O que importa para nós, formação de como nós somos, exatamente, está armazenado ali dentro, ok? Se por alguma razão houver uma modificação no tipo ou na própria sequência, se inverter, né? O que acontece? As proteínas produzidas, elas começam a ter a sua função agora alterada. Então, não só o tipo, mas a sequência é importantíssima. Quando acontece uma alteração desse tipo aqui, nós dizemos que aconteceu uma mutação gênica ou genética. São vários fatores que podem levar a esse fato, tá? Existe um outro tipo de mutação também, chamada mutação cromossômica. O que é um cromossomo? Então, o cromossomo, aqui ó, ele corresponde, na verdade, ele é o invólucro do DNA. O DNA todo, dizem que o DNA de uma célula, se ele fosse esticado, né, é algo em torno aí de 2 metros. Isso cabe dentro de uma célula microscópica. Por quê? Porque ele é armazenado todo enroladinho, né? Formando o que é chamado de o cromossomo. É como se fosse um novelo. Aquela fita de DNA toda aqui, ó, né? Enrolada. Mas enrolada de uma forma tal, olha, vale a pena. Depois vocês vão pesquisar um pouco mais disso em casa. Como é que é possível esse DNA todo emaranhado manter informações tão importantes que definem exatamente como você é? É uma coisa fabulosa isso. Fabulosa. Okay? Podem acontecer variações também no cromossomo. Por exemplo, uma parte dele, ou um cromossomo todo faltando ou a mais. Isso é possível também. São mutações chamadas cromossômicas. Okay? Para você ter uma ideia, aquela mosquinha chamada drosófila, ela tem 8 cromossomos. O ser humano, 46. O macaco ele tem 48 cromossomos. Okay? Se for pelo número de cromossomos, então o macaco é acima. Ele é mais. Ele está na linha de evolução, é superior ao homem. Tem mais cromossomos que nós. Okay? Bom, agora lembre-se.
Quando as mutações foram introduzidas, anexadas ao que Darwin falou, elas foram introduzidas para justificar a razão pela qual, de uma espécie estabelecida, durante muito tempo, algumas alterações surgiriam e fariam com que essa espécie se modificasse depois de um conjunto de alterações proporcionarem a essa espécie uma nova condição. Bom, agora veja bem, nós estamos considerando que essas mutações elas têm uma característica benéfica àquela espécie, certo? E surge uma pergunta: será que isso realmente é possível? Será que nós conseguimos verificar mutações genéticas, gênicas ou cromossômicas benéficas ao ser humano, em especial ao ser humano? É possível isso? Será que nós conseguimos atestar? Então nós vamos usar 5 argumentos para responder isso. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre as mutações? Será que já pensou nisso? Existe alguma coisa sobre mutação na Bíblia? Vamos ver alguns exemplos de mutações boas e outras ruins. Nós vamos pensar na influência que as mutações boas podem causar numa espécie e a influência que as ruins podem causar. Vamos pesar isso aqui numa balança. Opa, eu me abro. Dentro desse assunto, nós vamos introduzir o conceito, segundo a lei da termodinâmica, vai mostrar para a gente que um caminho é possível, o outro não. E aí, tem um artigo que eu achei recentemente, sobre biologia molecular, que fala a respeito disso também. Vou trazer aqui para os irmãos. O que a Bíblia fala sobre mutações? Em primeiro lugar, eu gostaria que nós pensássemos especificamente sobre esse trecho. Gênesis 1 nós já lemos, Deus criou cada espécie, certo? Lemos, frisamos esse ponto, cada espécie. Logo depois que Deus criou cada uma das espécies, a opinião dele, tudo muito bom, certo? Não tinha nada para ser mudado, alterado. Se o que Deus havia criado era muito bom e perfeito, sem necessidade de melhoria, não faz sentido falar então em mutações benéficas, alterações que trariam alguma coisa a mais para a espécie humana, né? O ser humano. Então, isso nos faz pensar sobre algo que mudou. Alguma coisa aconteceu entre aquela criação perfeita e boa, sem necessidade de melhoria nenhuma, e o que nós vemos hoje. Porque sabe uma coisa? Hoje nós encontramos sim mudanças. Existem mutações acontecendo? Existem. Então algo realmente mudou entre o relato daquela criação perfeita e os dias atuais. O que é que exatamente mudou? Gênesis capítulo 3, vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 14, 16, 17, 18 e o 19. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Mudou alguma coisa? Alguma coisa mudou, certo? Se essa é a condição atual, inclusive da serpente, é porque antes não era assim. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mudou alguma coisa nesse momento em relação à mulher? Mudou. Não era para ser assim.
Irmãos, alguma coisa, eu estou falando fisiologicamente, aconteceu. Porque antes não era para que o parto fosse nessas condições de dor. Então houve alguma alteração fisiológica no corpo. Versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás nela o sustento durante os dias de tua vida. Mudou alguma coisa em relação à terra? Mudou. Mudou alguma coisa em relação a Adão? Mudou, porque diz em fadigas, agora você vai obter o sustento. Não era para sentir esse tipo de coisa. Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Será que nós entendemos a profundidade das palavras, a extensão do castigo imposto por Deus a toda a criação nesse momento? Eu creio que não. O que naquele momento em que Deus indicou as consequências do pecado para os animais apresentados aqui pela serpente, a mulher, o homem e a terra de uma forma geral, tudo mudou, consequência do pecado, sem dúvida alguma, consequência do pecado. Mas houve naquele momento então, através das palavras de Deus, permissão para que essa mudança acontecesse. Foi do desejo dele. Ele instituiu isso como consequência pelo pecado. Quando nós olhamos Romanos capítulo 8, vale a pena nós abrirmos lá também a nossa Bíblia e vamos ler os versículos. Romanos capítulo 8, versículo 19, a respeito de como a criação sente o fato de Deus ter dito: o pecado vai ter consequência. Versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Me chama a atenção o fato de que o apóstolo aqui frisa questões físicas. Ele fala redenção do corpo. O pecado trouxe uma série de consequências. Agora vejam, nenhuma delas boa. Nenhuma delas. Nem aquilo que Satanás tinha, a maneira como Satanás tinha seduzido Eva, dizendo: vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Nem isso foi bom para nós, porque somos conhecedores do bem e do mal, mas dominados pelo mal. Ele não tinha avisado isso. Não conseguiríamos conhecer o bem e o mal e não sermos dominados, escravizados pelo mal. A diferença entre nós e Deus nesse ponto: Ele sabe o que é o bem e o mal, mas Ele não é controlado pelo mal. E quando Satanás falou: vocês vão ser conhecedores do bem e do mal como Deus, ele esqueceu, de avisar a respeito disso. Mas vejam, nós temos lido sobre castigos, corrupção, degeneração. Houve mudanças? Houve. E todas elas levaram para um declínio, uma situação pior do que a anterior. E esse é um conceito que nós precisamos trazer quando abordamos a questão das mutações. Elas existem? Existem. Mas elas não trazem em nenhum momento uma característica benéfica.
E isso tem a ver com a entrada do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado na nossa história, essa questão de mudanças não haveria. E a criação seria como a original. Muito bom, as palavras do nosso Deus. Não é difícil nós entendermos que essas variações genéticas ou cromossômicas passaram a acontecer a partir de Gênesis capítulo 3, pecado, né? A serpente parece ter mais saúde do que nós, né? Conheci como as pombas, por exemplo, a serpente. As pombas, sem pomba aí, todo mundo a serpente estava na floresta, com a saúde de fé. A causa disso tudo, não temos dúvida nenhuma. Então vejam bem, irmãos, quando o assunto mutações é tratado, isso tudo é deixado de lado, porque a origem, elas só passaram a acontecer a partir do momento em que o pecado surgiu. Mas mutações são usadas pelos evolucionistas para dizer que algo bom, melhor aconteceu ao longo do tempo. E o pecado não produz nada de bom. E quando nós entendemos a ligação entre pecado e mutações, nós percebemos por que elas só trazem prejuízo para o ser humano. Queria mostrar o quê? Já? Começou a 1h30, 50 minutos. Me dá aí. Não, pode avançar, não tem problema. Começou? Tá bom. A noite termina a Deixa eu só mostrar então as mutações benéficas. Que isso é rápido. Ó. Ó. Conhece essa? Yes. Mostra para mim uma. Não tem. Então vamos tentar de uma outra maneira. Jovens, eu peço permissão aqui. Eu sei que vocês vão entender isso. As mutações benéficas. É só no filme, né? É imaginação. Hollywood. Hollywood. Vai colocar mutações benéficas aí, né? E para os jovens, os mutantes são, tá vendo? Eles são do bem, inclusive. Heróis. Heróis, né? São heróis. Mas nós vamos começar a falar sobre mutações ruins, aquelas que trazem, e as reais, verdadeiras, o impacto do pecado, alterando aquela criação tão boa feita por Deus. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, depois do intervalo.